Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Estou aqui nesta noite fria de Curitiba, porque a nossa Curitiba é fria mesmo, né? Não adianta a gente querer ser diferente, né? Nós vamos ser conhecidos aí mundialmente como Curitiba Cidade Fria. Isso não impede da gente ser feliz, a gente ser alegre e trazer aqui para o nosso podcast maravilhoso pessoas que também trazem alegria. Essa noite, assim, eu estou honrada em trazer um casal que está, assim, fazendo a cabeça na beleza das pessoas de Curitiba. Sim, gente, um casal maravilhoso, tá? Vou apresentar para vocês ele, um farmacêutico, tá? Que ele é especialista na estética facial ali. E ela, uma cirurgiã dentista, que ela também está ali na especialidade da rinomodelação. De quem eu estou falando? Dr. Vonei Vital. Boa noite, doutor. Boa noite, Daiane. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Imagina, a honra é minha, né? E a doutora Raquel Vital. Olá, boa noite, Dai. Obrigada pelo convite. É uma honra para nós estarmos aqui com vocês essa noite. Ai, que bom. Tá vendo só, gente? Duas pessoas felizes, alegres. Acabamos de descobrir que eles são de Manaus, né? Vieram lá de cima, um povo alegre, um povo bonito. E vieram fazer a beleza da galera aqui de Curitiba. Eu quero que vocês me contem, por favor, que história é essa? Como que nasceu isso? Por que vocês escolheram Curitiba? E por que vocês escolheram cuidar da beleza das pessoas? Então, Curitiba era um sonho já, na questão da parte de vir morar para o sul, já era um sonho. Nós já tínhamos conhecido, já tinha vindo umas 2, 3 vezes a passeio. E a cidade nos encantou bastante, né? O clima mais gostoso, mais refrescante, nada a ver com Manaus. Fugindo um pouco do calor de Manaus. Então, tudo isso fez com que a gente pensasse, por que não, né? Tanta gente vai e tem o trabalho ali tranquilo, foca em outras situações, a possibilidade da minha especialização e do doutorado do meu esposo também. Então, foi tudo unindo o útil ao agradável e hoje nós estamos aqui compartilhando todo esse amor por Curitiba. Nós decidimos unir realmente essa parte da estética facial, né? Trazendo procedimentos mais modernos, menos invasivos, procedimentos menos cirúrgicos, microcirúrgicos. Então, deu tudo para dar certo no amor e nos negócios, né, amor? É isso aí. Tem muita gente que usa aquele ditado, né? Sorte no amor, azar no trabalho, no jogo. Mas a gente conseguiu unir a sorte no amor e no trabalho também, né? Casal que cresce junto, né? Tem tudo para dar certo. Então, a gente tem aí sido o diferencial de tudo que o povo vem contra, né? Ai, não dá certo. Ou resolve como família ou como trabalho. Como é que vocês dão certo? Trabalhando e sendo um casal. Eu falei assim, gente, mas qual a dificuldade disso? Gente, mas o ser humano é terrível, né? Insiste em dar pitaco na vida dos outros, né? Isso o povo é especialista, né? Sim. Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho da especialização deles. Que a doutora Raquel, ela é cirurgiã dentista com especialização em cirurgia trauma bucomaxilofacial, é isso? Isso, E o Dr. Vonei, ele é farmacêutico, especialista em estética, ele é PhD Student, um programa de pós-graduação em Ciência e Saúde na PUC Paraná, gente. Mestre em Ciências Biológicas e acadêmico em cirurgião dentista pela Universidade Positivo aqui do Paraná. Bom, não teve como fugir, teve que ir para a área de cirurgião dentista. Não teve como fugir. Depois que a Raquel iniciou a especialização dela em bucomaxilo, uma área de cirurgia estética facial, né? Vários procedimentos que englobam toda a especialidade. E a paixão acabou chegando até mim e nós temos que continuar. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho da especialidade de vocês, então, tá bom? Porque a doutora ela ficou mais com a parte de rinomodelação. Isso. Né? Mais com a parte Aí tem a rinomodelação definitiva. Isso. E a rinoplastia. São coisas diferentes, são coisas né? distintas. A doutora pode falar pra gente, então, que consiste uma, em que consiste a outra? Posso sim.
A maioria das dúvidas também dos nossos pacientes, dos nossos clientes são isso. Doutora, qual a diferença, o que diferencia da rinomodelação definitiva com a rinoplastia, né? Apesar da rinomodelação definitiva ela ser um procedimento minimamente cirúrgico, né, minimamente invasivo, onde a gente consegue ali melhorar a questão de ponta de nariz, aquela pontinha bulbosa, que é a famosa pontinha de batata, empinar um pouquinho o nariz para aquele nariz que tem uma leve pitose, uma pontinha caída, remodelar a questão do dorso nasal, tudo isso com a rinomodelação definitiva. Nós conseguimos estar melhorando a característica do paciente, né, dando um refinamento melhor, uma simetria melhor daquilo que incomoda. A rinoplastia, ela é diferenciada por quê? Quando o paciente nos procura para fazer uma transformação, literalmente, do que incomoda ele em questão do nariz de um todo, ele já é mais indicado a cirurgia da rinoplastia, mesmo com otorrinos, com cirurgiões plásticos. Daí vai para o hospital. Para o hospital. Requer internamento. Requer internamento, área de anestesia geral, centro cirúrgico, porque ocorrem algumas fraturas, reposicionamento de cartilagem, às vezes precisa de cartilagem de costela para refazer uma nova ponta, um estrute, um alarrinho articulado. Então, esses tipos de detalhes, de riqueza de detalhes, de técnicas e de mudanças muito grandes que o paciente procura, a rinomodelação definitiva em si não é o indicado para ele. Claro que tudo ali a gente vai conseguir ver com a avaliação presencial, né? Onde eu vou conversar com o paciente, onde eu vou saber as queixas dele, o que realmente incomoda, na hora dele tirar uma foto, na hora de ele postar um vídeo, o que ele faz pensar, muitas vezes, de editar uma foto no Photoshop, para não ser aquilo que incomoda ele, sabe? Então, nós fazemos ali algumas avaliações online com pacientes que são de fora, para entender um pouco mais o que ele quer, o que ele não quer, mas a avaliação presencial realmente ela é para definir qual o procedimento realmente vai ser indicado para ele. Claro que na nossa técnica de rinomodelação definitiva, nós conseguimos fazer um misto de técnicas onde a gente consegue hoje entregar um resultado tão bom quanto uma rinoplastia em si. Então esse tem sido o diferencial da evolução da nossa técnica hoje em dia. Legal, muito bom. E, doutor, a sua parte de otomodelação, né? Exatamente. Explica pro pessoal aí o que é a otomodelação. Oto requer orelha, né? Então conta pra gente aí como que funciona também. A otoplastia, ela tem duas técnicas, né? A otoplastia aberta, que é um procedimento cirúrgico, e a otoplastia fechada, que é um procedimento minimamente invasivo, que não tem corte, é realizado fios para remodelar a cartilagem da orelha, principalmente a anti-hélice. Então, pacientes que têm uma concha muito grande, muito exacerbada, ela é mais indicada a fazer uma otoplastia aberta, cirúrgica, né? Então, tem que ser cirúrgica, anestesia geral, internação. Então, é um procedimento que requer maiores cuidados, né? Um pós-operatório mais delicado. Mas pacientes que não têm essa concha aqui muito aberta, muito grande, um pouco menor, tem mais a parte da ponta da orelha, da hélice mais aberta, esses casos podem ser resolvidos com uma otoplastia fechada, que é o que nós conhecemos hoje em dia de otomodelação, que é um procedimento minimamente invasivo, realizado no consultório, com anestesia local. O pós-operatório é bem menos complicado, você tem que tomar alguns medicamentos, anti-inflamatórios, analgésicos, é claro, fazer um acompanhamento com uma fisioterapeuta depois para fazer laser, para fazer drenagens. Mas é um procedimento que pode ser realizado no consultório e com pequenas aberturas na orelha nós podemos resolver com a otomodelação. Legal. E no caso, pessoas que têm cicatrizes, perderam um pedaço da orelha, tem como fazer isso também? Existem alguns casos de pacientes que nos procuram que realizaram uma otoplastia aberta, cirúrgica, há 10 anos, há 2, 5 anos, mas alguma coisa ainda ficou, algum detalhe, então ele quer fazer uma pequena alteração. Com a otomodelação nós podemos fazer. O que nós não fazemos é paciente que, por exemplo, perdeu um pedaço da orelha num acidente, ou então usa um alargador e quer diminuir o lóbulo. Esse tipo de procedimento não, é um procedimento mais cirúrgico, então nós não fazemos esse. Mas pacientes que têm pouca abertura da orelha, nós podemos fazer a remodelação da anti-hélice da cartilagem com esse procedimento da otomodelação, que é nada mais do que uma otoplastia fechada. Mas é um procedimento
já autorizado pelos conselhos de vários profissionais de saúde, já realizam esses procedimentos, né? Biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros que têm autorização para realizar esse procedimento no consultório com anestesia local. Legal, interessante. Ó, já abriu bem a mente já, né? Em relação a esses dois procedimentos, né? Que é o que mais vocês trabalham. Exatamente. A gente vai falar mais coisas. O nosso carro-chefe é a nossa rinomodelação definitiva. É a orelha e o nariz, né, amor? E a autoplastia fechada, né? Em que momento? E os dois, né, desculpa ali. Imagina. E os dois procedimentos, com a evolução da técnica, hoje são realizados com anestesia local no consultório. Né? Às vezes as pessoas ali também têm algumas dúvidas. Ai, doutora, mas a rinomodelação pode ser feita no consultório? Pode. Hoje em dia, vários profissionais da área estão ali trabalhando com a rinomodelação definitiva dentro do consultório com anestesia local. Inclusive, a Raquel faz parte também da AbraPros, que é uma associação, né, que é conduzida também pelo Dr. Tiago Marra, liderada pelo Dr. Tiago Marra, que é um cirurgião plástico de São Paulo. Então, a Raquel também faz parte dessa associação AbraPros. É uma associação que luta pelo reconhecimento, por direitos, tem assessoria jurídica. Então, é algo muito importante que vem sendo desenvolvido em todo o país. Que vale a pena. E que aqui em Curitiba nós estamos realizando, né, amor, esse procedimento. Né? A Raquel é responsável técnica. E em São Paulo tem muitos profissionais, né? A Raquel já realizou, inclusive, várias mentorias VIP com a Bárbara Machado. Com a Bárbara Machado, que é de Minas, Belo né? Horizonte. Então, assim, nós tivemos ali um mix de técnicas com os nomes mais renomados ali da área da rinomodelação. Com o doutor... Que hoje são referências em rinomodelação, que é o doutor Alexandre Algarve, de Maringá, o Tiago Marra, que é de São Paulo, que é um cirurgião plástico, né? Ele não é dentista, mas ele é um cara ali um profissional que luta muito pela essa ampliação do procedimento, de não estar ali frisando só... Uma reserva de mercado. Uma reserva de mercado que é o que realmente tem acontecido ultimamente, né? E com a doutora Bárbara Machado, que é de Belo Horizonte. Um beijo, meu anjo. Saudade. Legal. Olha só o nível desses dois profissionais, gente. Então, assim, a gente sempre tem procurado melhorar cada dia mais, ver o que tem de novo no mercado, o que está saindo de novo, para sempre estar entregando a excelência que os nossos pacientes merecem, né? De ter um procedimento realizado em um ambiente seguro, onde ele não tem necessidade de estar se colocando em risco num centro cirúrgico, sem necessidade, né? É um pós-operatório mais tranquilo, onde ele consegue estar voltando ali para suas atividades de vida social mais rápido do que deveria ser. Importante, amor, também que nós dizemos muito não para vários tipos de pacientes, né, que nos procuram. Importante falar isso. Eu quero fazer um procedimento no nariz, assim, na orelha. Você fala, seu caso não é para essa técnica. Seu caso é para um cirurgião plástico, é para um otorrino. Então, muita gente nos procura, mas muita gente diz muito não para paciente. Tem muitos casos que não são indicados, né? A gente também não vai cair ali naquela falta de responsabilidade de colocar o paciente em um procedimento onde ele não tem indicação. Né? Não vou estar submetendo o paciente a passar por uma situação onde aquilo não vai resolver o que ele quer. Esse paciente passa por uma triagem clínica também, realiza exames laboratoriais. Sim. A gente realiza o procedimento com toda a segurança. Né? Tipo assim, doutor, eu chego aí com vocês, eu faço a avaliação e eu já faço o procedimento no mesmo dia? Não, né? A gente precisa conhecer você, saber qual a tua expectativa, saber o que te incomoda, o que você realmente busca com o procedimento, saber se você está com a condição de vida saudável, se você faz uso de alguma medicação, se você tem algum problema de saúde. Então, assim, tudo é muito avaliado criteriosamente. Até porque a gente não consegue ali colocar uma forma, uma receita de bolo. Cada pessoa é individual, cada pessoa é única. Então, os resultados, eles são individuais. Não adianta você chegar com a gente e falar assim, doutora, eu quero o nariz da Anitta. Eu quero a orelha do fulano de tal. Eu quero que o meu nariz fique igual desse paciente que você fez. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso. Né? Tudo depende da tua estrutura, do teu rosto, da tua cartilagem, do formato do seu rosto, do que dá para ser realizado com a técnica ou não. O que muita gente faz é fazer um V invertido no nariz, né, amor? Colocar a ponta do nariz
mais fina do que mais o dorso. pinçada do que Isso o são dorso. umas regras áureas, né, do nariz que você tem que obedecer. O dorso ele não pode ser mais largo que a ponta do nariz. Muita gente faz isso, deixa a ponta mais fina e fica um V invertido. Isso é uma coisa que a gente tem que obedecer também. Ou você às vezes querer projetar muito o nariz em questão de angulação para disfarçar um dorso mais elevado, e isso foi o paciente a ter um narizinho de porco. Verdade, fica parecendo demais. Que fica muito, aponta muito para cima, muito arrebitado, e esteticamente não é uma coisa que fica bonita, né, de você olhar para o paciente, para a pessoa. E o paciente aceita esse não de vocês ou ele quer discutir? Ele não, questiona. Mas por que, doutora? O resultado que você espera não vai ser alcançado com a técnica que você está pedindo. Claro que existem várias possibilidades de, com a rinomodelação, a gente entregar um resultado interessante para o paciente, com cartilagem de orelha, com próteses biocompatíveis, que não seja necessário você ir para um centro cirúrgico para estar removendo, mas são casos e casos, né? Então a gente precisa avaliar o que realmente vai te entregar um resultado satisfatório e qual a técnica eu vou utilizar para estar te entregando esse resultado. E tem alguns colegas que pedem uma mentoria, né? Sim. Mas a gente tem que dizer não para alguns também, porque tem uma legislação, né? Uma questão legal desse procedimento. Como é um procedimento microcirúrgico, não é todo profissional que pode realizar, né? Então esse procedimento é realizado por cirurgiões dentistas, e por médicos, né? Então, às vezes você tem um colega biomédico, tem um colega enfermeiro que pede uma mentoria VIP, mas não pode ser dado para esse tipo de profissional, né? Exatamente. Então, às vezes, é uma questão de legalidade, de ética e princípios. De éticas e princípios que a gente não pode oferecer, né? Alguns colegas ficam até chateados, né? Porque quando a gente pede mentoria, a gente diz não, mas a gente tem que obedecer a legislação. Temos que obedecer a legislação, né? Nós não vamos estar ali colocando a vida de um paciente em risco a um procedimento. Claro que eu não estou dizendo que não sejam aptos, mas em questões legais, não tem como você burlar essas situações, né? Então, por mais que você tenha uma técnica, que você já tenha realizado algum curso cirúrgico, pela legislação eu não tenho como quebrar essa regra, né? Então, a gente tem que ir fazer o que realmente consegue estar fazendo, mas respeitar a limitação ética, né, de cada um. Então, não tem como a gente falar assim, eu vou ensinar você a fazer o procedimento, mas você vai fazer o curso, vai fazer a mentoria, mas legalmente você não vai poder realizar. O que esse ensinamento te agregou? O que isso vai te complementar na tua vida profissional? Aí não dá mesmo, né? Como. E mais uma vez, parabéns para vocês por isso, porque a gente sabe aí que tem... não tem nem como chamar de profissionais, né? Esses que simplesmente a pessoa chega, eu quero, tá bom, vamos fazer, né? Sem se preocupar com toda essa ética que vocês estão trazendo aqui pra gente. Então, mais uma vez, eu deixo os parabéns aqui para vocês. Obrigada. Tem paciente que olha, né? Que pensa que vocês olham para os pacientes, você vê um nariz e ele vê uma orelha, né? Não, aqui, eu vou fazer assim, sem nada. É só o nariz uma rodada e de amigos. Nós recebemos feedbacks maravilhosos, né, amor? Do paciente, por exemplo, mulheres, principalmente mulheres da orelha, que passaram a vida toda sofrendo bullying. Que nunca andaram nunca prenderam o cabelo. Depois de 3 meses, mandam as fotos pra gente, o cabelo preso na festa com brinco. Nossa, transformação de vida. É muito legal. Assim, é muito satisfatório pra gente, quanto profissional, ver a realização de um paciente. Às vezes a emoção se dá não só do paciente, mas a gente se sente emocionado depois que finaliza. Daí nós vamos avaliar as fotos do antes e depois, a gente vai ver as filmagens dos antes e depois. A gente se olha e fala assim, amor, meu Deus, que resultado é esse? E a gente fica muito emocionado e muito feliz em fazer parte dessa transformação desses pacientes. E às vezes a gente vê o nariz também, né, amor? Uma paciente tão delicada, tão pequeno, rosto tão fino, né? E com um nariz que não tinha nada a ver com ela. E depois que a gente faz o procedimento, né, amor? Nossa, esse nariz não era teu, você não nasceu com o nariz. Não combinava com você. Daí teve um caso, né, que nós realizamos recentemente, uma paciente que veio de Pato Branco,
E dos filhos, ela era a única que tinha nascido com as características do nariz do pai, né? Aquele famoso narigão aqui uma giba bem alta. Uma giba muito... E ela, uma princesa delicada, toda bonitinha, toda pequenininha, e um nariz que não era dela. E daí ela falou assim, doutora, pelo amor de Deus, meu pai falou que vai me deserdar, porque minha filha, a única filha que nasceu, que é parecida comigo, que tem minhas características. Ela disse, pai, essa herança eu não quero. Eu estou me desfazendo dessa herança hoje. E tá aí linda, aí com pós-operatório. Se recuperando bem. Tá ficando muito bem bonita. Legal, gente. Muito interessante isso, né? Isso. O retorno dos pacientes para vocês, né? É muito bom Porque mesmo. a autoestima que eles ficam é outra coisa, né? São outras pessoas. A gente fica olhando as fotos dos antes e o depois. Nossa, tem pacientes que às vezes não tem nem muitas fotos no Instagram, mais fotos de amigos, de lugares, de paisagem. Ou de longe. Ou com muito Photoshop na foto. E hoje, depois dos procedimentos, vai dizer, nossa, são stories, são vídeos, são fotos, são marcações, são festas. Eu falei assim, meu Deus, que coisa mais maravilhosa isso. Que delícia, gente. É muito bom, muito bom. A intenção é essa mesma, né? É trazer a autoestima novamente. Até Exatamente. tem pessoas que, além dessas características, ainda são corcundas, cabeça baixa, né? Transformam em outras tímidos, pessoas, né? às vezes querem passar pelos lugares despercebidos e depois eles esquecem. Chega chegando. Chega imponente, chega lá com a cabeça alta, erguida, conversando com todo mundo. É muito legal essa mudança, assim, da estima do próprio paciente, é muito bacana ver. Legal. E tem aqueles pacientes metidos, assim, que chegam e dizem assim, o procedimento é assim, 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 eu quero que você faça isso. Tipo, já chego te ensinando. Tem pacientes assim. E eu falo assim, então não tem nada pra fazer mais, né? Se você já sabe o que tem que fazer. Você pode sentar na cadeira, pegar o instrumento e fazer o seu procedimento. À vontade, o consultório é seu, tá ali a cadeira, tá ali os instrumentais, vai lá. Pode realizar o seu sonho. É chato, às vezes, você falar isso, mas... Tem paciente que diz assim, era pra você ter feito isso e você fez aquilo, né? Tem pacientes que a gente precisa ter um cuidado maior na hora de ter essa conversa. É que, às vezes, são pacientes que... São pessoas que vêm com alguns problemas já enraizados lá de trás, problemas emocionais, um transtorno dismórfico do corpo, né, amor? Ela se olha no espelho e ela vê defeito onde não tem. Ela vê onde não existe. Sabe aquelas pessoas que se olham no espelho e se veem gordas e não são? Uhum. A gente tem pacientes assim, que olham para a orelha e acham que a orelha é grande, acha que é aberta, acha que uma é menor que a outra, acha que o nariz é mais largo, acha que o dorso do nariz é largo, acha que a ponta tá caída, que a ponta deveria ser mais fina. E eles não entendem que tudo tem que partir do que realmente vai ficar bonito para você, do que o teu perfil vai me proporcionar realizar com a técnica ou não. Eu não vou colocar um nariz fino, pequenininho, afilado, num paciente que tem um rosto mais quadrado. Né? Não existe eu colocar um nariz de uma princesa, um nariz mais piquitititinho numa mulher que é mais robusta, que o rosto é mais largo, que é uma característica já dela. Então não tem como a gente descaracterizar o paciente só porque ele quer que seja daquele jeito. É o nariz caucasiano, né, amor? Não tem como a gente transformar, por exemplo, um nariz étnico de uma pessoa que tem uma origem de pele negra, colocar o nariz de um paciente caucasiano que tem origem europeu. Não combina com a pessoa. Não combina. Pode ser que você consiga alguém que vai fazer isso, amor. Mas a Raquel não vai fazer, né, amor? Não, eu não faço. Eu não tenho medo de dizer... O teu procedimento, ele não se enquadra. O que você quer não se enquadra com a técnica que eu utilizo hoje. Já passou muito por isso? Já passei por isso. Mas vocês têm que... Eu digo assim para vocês, nossos colegas também que trabalham na área, sejam rígidos, sejam firmes para falar não, quando você realmente tem certeza de que aquilo não vai ser um resultado legal para o paciente. Porque, às vezes, isso vai te trazer um problema maior lá na frente. Né? Às vezes, o paciente, ele projeta tudo o que está acontecendo de ruim na vida dele naquele procedimento. E isso é onde você tem que ter o maior cuidado. Porque, às vezes, o que você fizer, por mais perfeito que seja e que fique, não vai satisfazer o que ele quer.
Isso é até uma orientação da nossa assessoria jurídica, né? Que a gente bate muito nessa tecla, né, amor? Exatamente. Faça uma pré-avaliação, por mais que seja demorada, mas faça. Identifique aquele paciente que tem esse tipo de transtorno, porque esse é um tipo de paciente que o procedimento não vai resolver o que ele quer. O problema dele é emocional, o problema dele não é estético, corporal, físico, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente demora alguns pacientes para identificar esse tipo de paciente que a gente sabe que vai dar mais problema realmente no futuro do que ele vai ter um resultado que ele está esperando. Exatamente. Vocês acham que vocês têm mais casos, assim, de estética ou clínica mesmo, assim? A pessoa quer mexer no nariz ou na orelha por uma questão estética ou porque aquilo faz mal para ela, de alguma forma? Na verdade, mais questões estéticas, né? Porque a rinomodelação definitiva, ela não visa corrigir questões funcionais. Um desvio de septo, uma válvula respiratória mal reposicionada ou colabada. Então, esses tipos de procedimentos funcionais, onde o paciente tem problemas respiratórios, onde um lado ele consegue respirar bem e um lado é obstruído, esses procedimentos em si são realizados no centro cirúrgico. Apesar de que, amor, você também já recebeu vários pacientes de pós-diotoplastia, de rinoplastia que vieram, que não gostaram do resultado, que querem realizar algum procedimento a mais, né? Já pegamos vários casos assim. Que tem desvio de septo, que fez o procedimento. Olha, eu fiz uma rinoplastia há 10 anos, mas eu não gostei do resultado. Eu queria mexer mais alguma coisa. Tem alguns casos que a Raquel já disse não, porque só uma nova rinoplastia no centro cirúrgico, com enxerto de costela, fazer o split graft, fazer outro tipo de procedimento para poder refazer... Um strut, um align articulado. Então, assim, eu até encaminhei uma paciente recentemente, né? É verdade. Para um casal de amigos que também fazem. Doutor Augusto e a doutora... Augusto Pari e a doutora Catiúcia, lá do Rio de Janeiro. Legal. Então, a gente sempre faz esse feedback, também essa troca de informações, troca de conhecimentos, que é muito legal e é enriquecedor para o próprio profissional, né? Então, casos que eu vejo que realmente precisa de uma atenção maior, de uma projeção melhor e que vai resolver também tanto a questão estética e funcional do meu paciente, eu vou agregar com algum profissional, algum colega que tem uma experiência a mais dentro daquilo. Então, a gente sempre vai estar trabalhando junto. Não existe Nós sempre trabalhamos com outros colegas fisioterapeutas, com outros colegas, a doutora Catiúcia, o doutor Buco também, Buco Maxilo, lá do Rio de Janeiro. Exatamente. E todos os procedimentos que hoje nós realizamos no consultório, eles sempre são acompanhados com um fisioterapeuta. Nós sempre temos um resultado melhor no pós-operatório com os cuidados, né? Nós sempre conversamos muito com o paciente antes do procedimento para que ele entenda que é meio a meio. O que é realizado no procedimento, que dá para ser feito, e tudo que tiver que ser feito vai ser feito no procedimento, e o restante é com ele no pós-operatório. Aproveitando que a gente está aqui com a Cris Amaral, ó, com a nossa maravilhosa Cris Amaral. Maravilhosa Cris. Ela faz os nossos pós-operatórios. Então, drenagem linfática. Drenagem, laser, ozonioterapia. Ozônio, ultrassom. Ultrassom microfocado. Então, todos os nossos pós-operatórios são realizados pela Cris Amaral. E assim, maravilhoso, né? Ontem eu tava lá com a Cris e eu tava lá com... Meu Deus, eu falei, se tivesse combinado, não tinha dado certo. Nós recebemos ali 2 pacientes de retorno, de acompanhamento de otoplastia, né? Da otomodelação. Olha aí, ó. E aí eu já aproveitei e fiz foto, conversei, assim, doutora, olha como é que tá o resultado, maravilhoso, nem parece que eu fiz nada, tranquilo. Nossa, são maravilhosos. Então, assim, você acaba, de certa forma, virando família, porque você acaba pegando um carinho tão grande com o resultado, e eles ali ficam mandando mensagem pra gente, que a gente acaba esquecendo que é paciente e acaba virando família. É verdade, e a troca de carinho é muito grande, é muito satisfatório. Então, assim, a gente sempre consegue... conversar e deixar bem limpo e explicadinho para o paciente que não adianta você fazer o procedimento 10 vezes se você não vai cumprir o pós-operatório. Esse procedimento não é livre de intercorrências, né? Não é livre de intercorrências. É um procedimento, todo procedimento tem suas intercorrências. E quem não tem, não a gente tem que deixar claro isso também na pré-avaliação, na consulta, né, olha, esse procedimento não é livre de intercorrências. Se tiver intercorrência, nós vamos resolver as intercorrências. Mas eles têm que estar sempre cientes de que eu não vou me programar só para fazer o procedimento. Eu preciso me programar para o pós-operatório.
Eu sempre gosto de dar o exemplo para os pacientes que vão fazer a rinomodelação. Olha, a rino, por mais minimamente invasivo que seja o procedimento, ele não deixa de ser um procedimento cirúrgico. Então, vamos imaginar, eu vou fazer uma lipoaspiração, certo? Eu saio do centro cirúrgico perfeita, linda, já pronta para pegar uma praia. Não, mas bem eu vou passar 3 meses com uma cinta me apertando, me estrangulando. Fazendo drenagem. E eu vou passar 3 meses fazendo drenagens, fazendo acompanhamento com a fisioterapeuta, fazendo uma reeducação alimentar, porque tudo isso é muito importante para o pós-operatório do paciente. Doutora, o que tem a ver a questão alimentar? Você vai evitar fazer o uso de alimentos que são prejudiciais e inflamatórios para o corpo. Né? O que seriam isso? Carne de porco, comidas muito gordurosas, comidas com muito excesso de fritura, álcool, fumo, qualquer tipo de coisas que vá trazer alguma situação inflamatória para o nosso organismo. Né? Então, nesse processo ali de cicatrização, é muito bom que você faça também um acompanhamento e uma reeducação alimentar. Para que você, com uma nutricionista, ou a gente passa algum tipo de dieta para o paciente, para que ele tenha um pós-operatório mais tranquilo. Né? Você falou em família, né? Veja quantos profissionais que a gente pode juntar aí, que podem fazer tudo isso, né? Veja, num procedimento vocês envolvem, né? A questão de vocês dois, uma nutricionista, fisioterapeuta. Uma fisioterapeuta, a Cris como com a parte de drenagem, uma estética, né? Exatamente. Então, assim, são muitos profissionais que estão ali trabalhando junto, gente. E a intenção realmente aqui do nosso podcast, do Cultura e Diversidade, por isso o nome, né? Cultura e Diversidade, é realmente trazer essa importância, né? Sim. Desses profissionais que trabalham juntos, estão fazendo esses processos juntos e que levam a sério como vocês. Levam a sério o trabalho deles e a vida do paciente. Exatamente. Sim, que é muito importante. A saúde é um trabalho de uma equipe multiprofissional. Então, nós levamos isso muito a sério. Né? Você tem que sempre ter em mente que você está lidando com uma vida. Né? Você está lidando com sonhos, com frustrações. Às vezes o paciente que tem a orelhinha um pouquinho mais aberta, você não sabe o que ele passou na época de infância, então ele vem carregando isso até a fase adulta. Tem gente que fala assim, meus amigos falam que nada a ver eu fazer, mas eu não estou fazendo por eles, eu não estou fazendo pela minha esposa, eu não estou fazendo eu estou fazendo por mim, porque eu acho que é uma coisa que me incomoda. O paciente de orelha fala assim, nossa, se eu tivesse feito isso na minha infância, eu tinha evitado tanta coisa na escola, né? Exato. Tinha resolvido muita coisa da minha vida, né? E agora já adulto, já 40 anos já fazendo e se transforma. Às vezes passou por psicólogo, tudo, e não resolveu o problema, né? Vocês acham, assim, que a estética facial, vamos falar assim, ela ficou um pouco mais acessível, né? Ficou. Não é que ela entrou na moda, sempre teve. Mas existiu. Ela está mais acessível. Hoje ela está justamente por essa abertura dos cirurgiões dentistas, né? Exatamente. Conseguirem ter essa opção. Exatamente. Quando teve a lei do ato médico, ficou bem explícito lá que os cirurgiões dentistas não estavam englobados nessa situação de realizar procedimentos que não eram exclusivos de médicos. Né? Então, a lei do ato médico tem lá um artigo bem claro dizendo que os cirurgiões dentistas podem realizar diagnósticos, né, e procedimentos cirúrgicos dentro da sua área de atuação, que é cabeça e pescoço. Isso inclui o nariz, inclui a orelha, que é anexo ao tragos, né, que a legislação também fala sobre isso. Por exemplo, bichectomia, lip lift também, né, amor, que é para diminuir a área, lipo de papada, blefaroplastia, né, nós temos bastante bucomaxilo que realiza já em todo o Brasil, já blefaroplastia, lip lift, faz nariz, lipo de papada, bichectomia, né, o que mais? Tem alguns que fazem a otoplastia aberta também já, então assim, o que falta, na verdade, são as pessoas abrirem mais a mente e estarem ali mais acessíveis a entender que tudo tem uma evolução, né? E não é questão de evoluir para querer estar ali atendendo e você ser só referência só naquilo. Mas
o legal e a grande vantagem da questão de saúde e tudo mais é que a medicina ela está sempre evoluindo. E ela está evoluindo para que o paciente em si, ele obtenha aquilo que ele precisa sem estar gastando exacerbadamente em algo que ele pode ter a seu favor ali de uma forma mais razoável, mais acessível, mas que não coloque a vida dele em risco, né? Então, assim, eu acho que o que falta mais de alguns profissionais, de alguns colegas da área, é estar mais acessíveis a essas mudanças, que não são pro ruim do paciente, nem para eles como profissionais. Pelo contrário, está ali para melhor. Quanto mais profissionais capacitados com excelência para realizar o procedimento, exatamente, mais acesso, mais pessoas terão mais acesso com qualidade, com segurança. Com segurança, com ética, né? E não de colocar ali em qualquer local, realizar de qualquer jeito e depois, deu problema, se vira para resolver. Exatamente. Isso já entra numa pergunta que eu ia fazer. O acompanhamento, né, desses procedimentos, né? Tem um tempo que eles precisam vir, de quanto em quanto tempo? Precisa renovar? Como que é que funciona? Da rino, amor, muita pergunta que nós temos da rino é sobre a rino com ácido hialurônico, que tem uma durabilidade ali de 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano, né? Vamos colocar 1 ano, uma média ali, né? Com a rinomodelação definitiva, que é a microcirúrgica que você realiza, né? Então assim, por ela ser uma microcirurgia, vou colocar um exemplo bem clássico, que é o que mais temos realizado no consultório. São pacientes com dorso elevado, né? Aquela proeminência na giba nasal, que é o que nós conhecemos hoje em dia. Então, aquele osso, aquela giba, ela é remodelada. Então, aquilo uma vez removido, ele não tem como ele voltar. Então, é um procedimento que você não precisa fazer retoques. Diferente da rinomodelação com ácido hialurônico e com fios de PDO. Né, que são aqueles fios de garra. Esses procedimentos, ele tem uma durabilidade de 12 meses. A rinomodelação definitiva, não, uma vez realizada, claro que, né, ela sofre ali todo o efeito da gravidade, do envelhecimento e tudo mais. Mas em questão de 10, 15, 20 anos, você não precisa de retoque. Né? É um procedimento definitivo. Você realiza e não precisa estar refém de estar voltando para fazer alguma coisinha ali, uma raspagem de dorso a mais, ou refinar, porque são coisas que uma vez removidas, elas não retornam. Né? Uma vez uma ponta projetada, ela não cede. Um dorso removido, ele não volta. Né? Então, são essa particularidade do procedimento que se torna mais eficaz, mais efetivo e mais procurado no consultório. A tendência para fazer nariz, né, dos últimos anos é estruturar o nariz, né, amor? Estruturar o nariz. Tem muitos pacientes que nós recebemos de uma rinoplastia que ajustaram questão de dorso, de altura de dorso, de largura de dorso, mas a queixa principal depois era a questão da ponta. A ponta continuava uma ponta bulbosa, uma ponta gordinha. Ele fez há 10 anos atrás e não era feito isso, não era estruturado. Nessa época não era estruturado, era só... 20 anos atrás. Eu acho que nem reposicionada a cartilagem não era. Então, hoje em dia, o diferencial é isso, é você fazer a estruturação desse nariz. Doutora, como é que é feita essa reestruturação? Com a própria cartilagem do paciente. Nós trabalhamos hoje em dia com a reposição, né? Nós reposicionamos a cartilagem na nova posição onde a gente quer que ela fique. Às vezes nós fazemos o emagrecimento dessa cartilagem para dar um novo formato nessa ponta, um novo refinamento. Nós fazemos uma projeção de ponta, trabalhamos com cartilagem de orelha ou com, né, próteses biocompatíveis para fazer uma estruturação. Eu sempre gosto de conversar com o paciente o exemplo também de uma casa. Quando você vai fazer o telhado dessa casa, você precisa ter ali um alicerce, uma base. Como é que eu vou fazer esse alicerce? Como é que eu vou reposicionar essa ponta se eu não tenho ali algo que vá manter esse telhado alto, né? Então, a gente faz hoje em dia isso. Na rinomodelação definitiva, nós reestruturamos esse nariz, essa base, e a maioria dos casos é sempre com a própria cartilagem do paciente que nos possibilita essa remodelação e essa reposição de cartilagem, onde você refaz ali a pontinha do nariz e ele não cede mais o telhado da casa. Cada caso é um caso, né, irmão? Tem casos que a gente pode usar o Porex, né? Que é uma prótese biocompatível, que o nariz mais gordinho, o nariz étnico, né? Pesado, uma pele mais grossa.
uma pele negra, a gente precisa usar uma prótese biocompatível que a gente utiliza, né? Aham. Então, a Rhino evoluiu tanto que a gente consegue fazer isso com anestesia local. Com anestesia Então, muitos local. colegas perguntam, o paciente pergunta, né? Mas consegue fazer isso em consultório com anestesia local? Dá para fazer, né? Conseguimos. Tanto que aí, se vocês forem entrar lá no nosso Instagram, vocês vão ver vários casos que a maioria dos casos ali que nós trabalhamos são com próteses, são com estruturações de ponta com a própria cartilagem do paciente, tudo com anestesia local, com transoperatório tranquilo, sem dor, paciente tranquilo, conversando com a gente durante todo o procedimento, um pós-operatório bebê bem tranquilo. Então, assim, a maioria dos pacientes, quando retornam já bem maquiados, a mulherada vem de salto, vem com um cílio que no dia do procedimento não tinha, sabe? Mal fazia uma maquiagem, Mal né? fazia uma maquiagem, você olha o antes, olha o depois, não é a mesma pessoa. Tem paciente que volta com 10 dias já todo desinchado, bem bonitinho. Tem paciente que demora 3 meses, 6 meses para você ver o resultado, né? Porque... Assim, quando é um caso mais de ponta, de remodelação de ponta, o paciente, ele em 10, 15 dias já está com menos inchaço, né? Agora, quando a gente trabalha um dorso ali, do paciente ele vai ter um inchaço um pouquinho maior, né? Então, ali, o tempo de regressão também depende. Tem pacientes que a gente faz o dorso, que é altíssimo, com 10, 15 dias retorna, o dorso está enxuto, né? Inchaço bem tranquilo, já um edema bem reduzido. Edemas, E tem pacientes que não, que vem com retorno de 10, 15 dias, que ainda tem bastante inchaço em região de dorso. Ele falou, doutora, mas quando eu passo o dedo aqui na hora de fazer a massagem, eu sinto um calo ósseo. Na verdade, é inchaço, né? Então, quando você faz uma remodelação de cartilagem de osso, ele incha, o osso ele incha. Então, a gente sempre bate nessa tecla com o paciente questão do uso do curativo compressivo, das massagens, dos cuidados, por questão disso. A gente solta ali todo o tecido, a gente reestrutura, a gente remodela. Então, o nosso tecido, a nossa musculatura, ela tem ainda uma memória. Você passou, 30 anos com aquele calo ósseo no nariz e do nada você não existe mais, você removeu. Os nossos tecidos, as nossas fibras, elas ainda têm uma memória muito forte, muito grande. Então, a época da cicatrização é a época mais importante, porque você vai estar... com o micropore, que é o curativo do pós-operatório, você vai estar guiando uma cicatrização com o tecido na nova posição, onde ele precisa ficar. Então, tem pacientes assim, que eu vejo de 20 dias, já não está mais usando curativo. Daí, às vezes, volta e liga, tá com um docinho que tá diferente, tô sentindo uma coisa diferente. Então, assim, vocês têm que ter essa ideia fixa que o resultado depende também muito dos cuidados do próprio paciente. E a gente sempre conversa, olha, o nariz ele vai inchar entre 3 a 6 meses. É um processo de cicatrização normal. Ele passou por uma cirurgia, então em 3 e 6 meses ele vai estar com o processo de inchar e desinchar. Isso é muito normal. Então vai ter mês, vai ter dias, vai ter semana que o nariz vai estar a coisa mais linda. Na outra semana ele vai estar inchado. Então, assim, por isso que a gente sempre conversa com o paciente, o resultado final do procedimento é após 12 meses. Então, nesse processo, ele vai fazer muitas mudanças até o resultado final. O paciente tem que estar realmente ali com a mente muito aberta, muito tranquila e ter essa troca de confiança que é no início da conversa, eu deixo bem explícito isso para o paciente. Se você não tem confiança no profissional e no procedimento, não faça. É uma via de mão dupla. Você precisa confiar em mim quanto profissional e eu preciso confiar que você vai fazer a tua parte como teu paciente. Não existe eu fazer só a minha parte e eu te entregar o resultado que você quer se você cumprir a tua parte. Exatamente. Então precisa ser ali uma confiança de mão dupla. Vocês fazem um contrato? Como é que vocês fazem? Ou é só na conversa mesmo? Porque daí tem o caso de pacientes teimosos, né? Eles vão dizer assim, eu não vou fazer nada, né? Juntei dinheiro para isso, não tem dinheiro para um pós-operatório. Sim, tem um compromete termo, toda a questão da cirurgia, né? Tem um termo de consentimento, né? Livre, esclarecido, que a pessoa assina, dizendo que concorda com o procedimento, que entendeu os riscos, que sabe que tem que ter intercorrência, que se tiver intercorrência vai ser tratado. Então tem um termo de consentimento para ele dizer, olha, eu recebi as orientações, concordo com as orientações e entendi essas orientações, né?
Então, isso. Tem um termo de procedimentos. E a gente tem um acompanhamento assim, com o paciente. O paciente de otomodelação, eles retornam 30 dias após o procedimento para uma reavaliação e avaliar como é que está sendo a cicatrização e tudo mais, né? Porque se o paciente vai e não volta mais, a gente não tem muito o que fazer. Ele some, desaparece, e depois volta. Teve ficou um pontinho aqui, ou inchou, inflamou. Se você não retornar, se você não der sinal de vida, eu não tenho saber como você está. Verdade. E o vai saber. O paciente, às vezes, de rino, né, amor, viaja e 30 dias depois fala, eu tá um pouco inchada. Eu falo, você sumiu, você não manda foto, a gente te manda mensagem, você não responde, você desapareceu, como é que a gente vai saber como é que tá o seu pós? Sendo que durante o procedimento ali de cicatrização, eles retornam 10 dias após o procedimento para me reavaliar como é que está, remover os pontos, conversar novamente, ver se está fazendo pós-operatório certinho. E daí ele é liberado. Ele retorna 3 meses depois, 8 meses depois. Então a gente vai fazendo esse acompanhamento com o paciente. Nós vamos fazendo esse acompanhamento com o paciente para saber realmente se ele está cumprindo certinho o pós-operatório ou não. Para depois, lá na frente, ele dizer, doutora, não ficou do jeito que eu achava que ia ficar. Teve uma reincidiva. E paciente que 5 dias depois a gente vê, tá bebendo, tá fumando, tá na festa. Não tá usando curativo. Não tá usando curativo. Então, o que a gente gosta? Não foi na fisioterapeuta fazer acompanhamento. Não fez nenhuma sessão do pós-operatório com a fisioterapeuta. O que eu deixo bem claro ao paciente? Às vezes, principalmente pacientes de dorso muito alto, às vezes o que eles sentem não é calo ósseo, não é, ficou alguma coisa. São formações de fibrose, que nada mais é do que o processo de cicatrização exacerbado com a projeção de colágeno que o nosso próprio organismo, né, refaz ali para a questão da cicatrização. Então, se você não tem esse acompanhamento, se você não tem essa drenagem, se você não tem um laser para controlar e tratar a fibrose, é mais difícil. Então, o teu pós-operatório ele vai ser um pouquinho mais chato, um pouquinho mais lento e um pouquinho mais complicado. Porque depois que a fibrose se forma e se instala, tratar é mais demorado do que se você tivesse seguido certinho ali o pós-operatório. Mais complicado, né? Mais complicado. Então, você alcançar o resultado é mais demorado. E a parte de preenchimentos, que daí é o doutor que faz, né? Isso. Parte de preenchimentos, né? Eles exigem esse acompanhamento, tem que ser renovado de quanto em quanto tempo? O que nós fazemos mais, a parte de preenchimento, é a bioplastia de glúteo, né? Isso. Nós fazemos muito. Bioplastia de glúteo. Não é o nosso carro-chefe na questão mais da estética facial, mas uma estética corporal, mas nós fazemos muitos casos, sim, de bioplastia de glúteo, que é um preenchimento com plasma gel que a gente usa também, com bioestimuladores de colágeno, né? Tem alguns profissionais aqui em Curitiba que realizam, né? Mas é um procedimento minimamente invasivo, tem anestesia local, né? Para dar mais volume para o bumbum, para aliviar as estrias, para dar mais volume em questão de, às vezes chamamos da bananinha, né? Tem uma depressão trocantérica na lateral. Então, esses tipos de pacientes que nos procuram para a gente fazer esse tipo de preenchimento. Não é um procedimento definitivo, porque não usa PMMA, né? Não usa prótese de silicone, mas é um procedimento aí que dura mais ou menos 1 ano e meio, né? Se for bem feito, 3 sessões. E é um tratamento, né? É um tratamento. Se for 3 sessões com intervalo de 15 dias entre as sessões, é um procedimento que dura 1 ano e meio. Então, por exemplo, agora no verão é muito bom, né? Para as mulheres aproveitarem para fazer isso, né? Então, no caso, você falou assim, 3 meses, né? Vai fazer lá a parte do preenchimento e daí fez certinho o acompanhamento, né? Aí ficou definitivo. Retorna uma vez ao ano para manutenção. Uma vez ao ano para manutenção, assim, mas ele dura assim 1 ano e meio. Ele não é um procedimento definitivo. Você tem que fazer um tratamento, você vai perceber com o tempo que ele vai melhorando. E aí, uma vez por ano, depois dessas 3 sessões, você volta lá para fazer mais uma sessão para fazer uma manutenção daquilo dali. Certo. Mas existem casos, né, amor? No nosso Instagram tem vários casos lá de, resultados excelentes. Maravilha. E o preenchimento labial também funciona da mesma forma? Sim. Dura 1 ano, mais ou menos, né, amor? O preenchimento labial. O que a gente vai fazer agora, amor, é o lip lift não cirúrgico, né? Com fios definitivos. Né? Nós temos alguns casos agendados já. Mas o preenchimento labial também não é o nosso carro-chefe.
Mas nós fazemos também. Toda a parte da estética facial. Mulherada tá buscando, não só mulherada, gente, os homens também. Os homens também estão procurando. Eles não tem assim, ó. Nós fazemos a boca assim, ó, tem jeito. Lábio fininho tem jeito. Nós fazemos muito caso também de homem de botox, né? Exatamente. Fazemos casos de botox de homem. Lipo de papada enzimática, né? Fazemos bioestimulador de colágeno em homens. Deixa eu perguntar uma coisa legal. Com certeza vai rolar nas perguntas aí. Aquela bunda de rã, sabe? Aquela bunda pra dentro, assim, tem jeito? Tem jeito. A gente acha que não, né? Mas tem jeito. Mas assim, o que a gente gosta de conversar bastante com os pacientes é que eles têm que entender que não é um preenchimento de silicone nem IPMMA. Então, não adianta também você só fazer o tratamento com as sessões se você também não fizer nenhum tipo de exercício físico e também não tiver cuidado com a dieta, né? A gente não faz milagre. A gente ajuda a melhorar aquilo que você já tem. E claro que você vai, para ter um bom resultado, você também tem que fazer a sua parte, né? Não adianta que eu tenha a bundinha de rã, vou lá fazer o tratamento e eu quero que com o tratamento minha bunda vire... Continuo com a minha alimentação irregular, não faço exercício físico. Não tem como dar um resultado realmente esperado. Não tem milagre, né? Não dá para fazer milagre. Exatamente. Mas é importante a gente falar porque tem pessoas que tem a situação e pensa, nunca vou conseguir fazer nada, né, relativo. Mas tá aqui, gente, eles para dizer que, inclusive, tá muito mais acessível esses tipos de procedimentos, não é mesmo, gente? Sim, tá muito mais acessível. Questão de estar realizando e ver uma pequena diferença no mesmo dia. Claro que o nariz você não vai ver a diferença exatamente, porque você já vai sair inchadinho, demasiado, com algumas equimosezinhas, hematomazinhas. Claro, mas isso assim depende muito de cada paciente. Tem paciente que não apresenta nada, né, amor? Vem depois do pós-operatório, não tem nenhuma equimose. Agora, final de ano, não adianta, eu quero fazer agora para me passar o Natal no Novo. Não vai dar certo, vai ter inchaço, vai ter uma intercorrência, não espera. Geralmente, o pessoal deixa pro final do ano, né? Não vai ficar pronto pro Natal. Se bem que nós tivemos alguns pacientes que optaram, né, em fazer agora em dezembro. Né, amor? Consciente, falou assim, doutora, a minha ideia não é fazer o meu nariz agora para me tirar foto agora. Eu quero fazer agora porque agora sim eu vou ter um tempo mais tranquilo nas minhas férias para me fazer um pós-operatório melhor. Eu sei que o resultado não é agora, não é imediato, mas eu quero fazer agora. Eu falei assim, então tá, se você está ciente disso, ok, ainda tem vaga, vamos realizar. Para o ano que vem você fazer a foto de final de ano já tranquila, bonita, com o nariz perfeito. Mas, assim, eles já sabem que para hoje, agora, dia 24, dia 25, 31, não vai dar boa. Não vai ficar pronto. Isso mesmo, gente. O negócio é esse. Mas, assim, né? A gente tava falando pro pessoal visitar. Você falou agora há pouco pro pessoal visitar o Instagram, né? Uhum. Então, para vocês que querem saber, pessoal, o Instagram deles é @doutor, né? dr.vonei com W, tá? Vonei Vital e doutora DRA.Raquel Vital, certo? Entra lá no Instagram dos dois, procura pelos procedimentos que vocês vão precisar ali, tem todas as informações que vocês precisam. Também nas nossas redes sociais, aí vocês vão ver muitas propagandas deles, a parte de contato mesmo, todos os procedimentos que eles fazem também a gente vai estar aí mostrando para vocês, né? E também aí de repente a gente faz uma parceria de vantagens, né, gente? Sim. De repente nas avaliações e tal, né? Então vocês podem ter certeza. Entrou no Cultura e Diversidade, já entra no Clube de Vantagens aqui, né? Clube de Vantagens. Muito bom. Bom, a gente tá chegando já no finalzinho, tá? Mas é uma pena. Gostei muito, foi assim, muito esclarecedor, né? E é bom para quebrar realmente esse paradigma das pessoas de cirurgias estéticas, cirurgias plásticas, não faço. Exatamente. Gente, vamos quebrar isso. Deixa as considerações finais dessa parte para a doutora, depois para o doutor, primeiras mulheres, né? Claro. Então, mulherada, homens também que têm interesse, nós também temos muita procura por homens. Se você tem interesse, tem dúvidas, quer esclarecer melhor,
quer mudar, quer melhorar, quer dar um up na sua vida, pode ir lá no Instagram, acessa o Instagram, vai lá na bio, vai te direcionar para o WhatsApp, nós vamos estar lá para te atender, para tirar todas as tuas dúvidas, para conversar com você e trazer para você ali o melhor resultado, a melhor técnica e o que vai melhor também te proporcionar o que você procura. Doutor? Eu vou dizer para você que sofre com as orelhas de abano, com essas orelhas mais afastadas da cabeça e a distância não é tão grande, nós podemos te ajudar a realizar essa automodelação, essa otoplastia fechada, para melhorar a sua autoestima, para que você tenha mais qualidade de vida também, se sinta mais à vontade, mais confiante. Então, isso não é só um procedimento estético, isso é uma mudança de vida realmente, né? E agradecer a Daiane pela oportunidade de estar aqui com a Raquel, minha esposa. E você pode acessar o Instagram, né? Lá tem o link do WhatsApp ali na bio para você acessar, para agendar sua consulta ou por videochamada ou presencial. E nós estamos esperando vocês. Doutor, para fazer um corte bem legal, fala de todos os procedimentos lá que o doutor faz neste momento. Que nós realizamos, nosso carro-chefe é a autoplastia fechada, é a automodelação. Mas nós realizamos também a bioplastia de glúteo, realizamos botox e vários tipos de preenchimentos faciais também. E da doutora também, para a gente fazer um... Então, o nosso carro-chefe também hoje é a remodelação definitiva, onde você consegue ali melhorar o aspecto de dorso alto, ponta fina, ponta caída. Então, tudo ali que te incomoda em relação ao nariz, você pode estar procurando lá no consultório. Vamos aí melhorar esse perfil, essas fotos de Instagram que te incomoda, que te faz perder horas e horas no Photoshop. Vamos deixar esse Photoshop de lado e vamos viver, né? Vamos ser lindas. Verdade. Legal! Gratidão a vocês dois, foi muito esclarecedor, muito bom. Formamos mais uma amizade, mais um laço aqui de profissionalismo também. Agradeço a todos vocês que estão aí, mandando suas perguntas, tirando suas dúvidas. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no chat aí para falar com todos vocês, tá bom? Responder as perguntas, dúvidas. E quero dizer para vocês que este é o último podcast deste ano. Que eu tenho a honra, né, de estar encerrando esse ano de 2023 com essas duas feras aqui da beleza, né? Tô muito feliz por isso. E 2023, gente, a gente vai chegar aí, arrasando. Todo mundo aí, bonitaço com as orelhas, o nariz, os lábios e tudo que for preciso tá em dia. O bumbum em verão, aí a mulherada, janeiro, fevereiro, vamos aproveitar esse sol. Isso. Vamos ali estar nas praias maravilhosas. Projeto Vem Verão, né? Porque o verão que é bom não vem, né? Pra gente aproveitar tudo isso, né? Exatamente. E agradecer, acima de tudo, os patrocinadores, que eu tenho a honra de dizer que esses dois aqui se tornaram nossos patrocinadores, né? O Dr. Pedro Pola, que também, né, com a harmonização orofacial também, que sempre se completam, não deixa de ser maravilhoso os colegas. A Cris Amaral, né, estética, saúde, beleza, também, né, com os procedimentos que estão sempre complementando um ao outro. E a Sabrina Matos, a nossa querida sexóloga e psicanalista, também aí patrocinando o nosso Cultura e Diversidade. Gratidão a todos. Espero vocês ano que vem, hein, gente? Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau.